Imagine um bilionário acostumado a mandar o mundo calar e descobrir, a 11 mil metros de altura, que dinheiro nenhum silencia o choro da própria filha. 3 horas seguidas. 3 eternidades. O avião inteiro prende a respiração, enquanto Richard, viúvo e milionário, tenta de tudo. Mamadeira, chupeta, passeio pelo corredor, promessa sussurrada no ouvido de Sofia. Nada funciona. O relógio parece zombar. A comissária se aproxima pela 4ª vez. Os olhares da primeira classe pesam como pedra, e Richard entende, pela primeira vez, o que é não ter controle de nada. É quando uma voz improvável surge do outro lado da cortina. Calma, segura. Posso tentar? Não é médico, não é especialista, não é VIP. É um adolescente da econômica, acompanhado da mãe, que observa o bebê com a atenção de quem já venceu batalhas que ninguém viu. Ele não pede para segurar. Apenas se ajoelha, cria um ritmo com as mãos, um sussurro quase musical, e algo muda no ar. Se você acha que esta é só a história de um choro que cessou, fique. O que começa agora é o colapso de certezas de um homem poderoso e o início de uma ponte entre 2 mundos que nunca deveriam ter se encontrado, mas que hoje vão mudar o destino um do outro. Fica até o fim. O detalhe que acalma Sofia é simples, mas o que ele desencadeia é gigantesco. O choro ecoava pela cabine da primeira classe como uma sirene inconsolável. Havia 3 horas que aquele som agudo perfurava os ouvidos de todos os passageiros do voo 847 com destino a Nova York. 3 horas intermináveis, onde nem o rugido dos motores do Boeing conseguia abafar o desespero daquela criatura minúscula. Richard Thornton segurava a filha de 6 meses contra o peito com uma delicadeza que contrastava brutalmente com sua expressão de total impotência. Seus dedos tremiam. O terno italiano de $3.000 estava amarrotado, manchado de leite regurgitado. O cabelo grisalho, sempre impecavelmente penteado, caía desalinhado sobre a testa suada. Ele era um homem acostumado a resolver problemas com um telefonema, uma assinatura, um cheque generoso. Mas ali, naquele momento suspenso entre céu e terra, toda a sua fortuna de 200 milhões não valia absolutamente nada. A pequena Sofia arqueava as costas, o rostinho vermelho e molhado de lágrimas. Seus punhos cerrados batiam no ar como se lutasse contra algo invisível e aterrorizante. Richard já havia tentado tudo o que conhecia e tudo o que não conhecia. A mamadeira estava intocada no assento ao lado. A chupeta havia sido cuspida dezenas de vezes. O ursinho de pelúcia importado da França jazia abandonado no chão da cabine. Ao redor dele, os olhares pesavam como chumbo. A mulher no assento 2A, com seu colar de pérolas e expressão azeda, havia reclamado 5 vezes com a comissária. O executivo do 3C digitava furiosamente em seu laptop, suspirando alto a cada novo pico de choro. Até mesmo o casal idoso do outro lado do corredor, que inicialmente havia oferecido sorrisos compreensivos, agora mantinha os olhos fechados com força, fingindo dormir sob o peso da tensão. Richard sentia o julgamento silencioso rasgando sua pele. Ele sabia o que pensavam, sabia das conversas sussurradas, rico e incompetente. Provavelmente nem conhece a própria filha. Onde está a mãe dessa criança? A última pergunta era um punhal direto no coração. A mãe estava a 6 pés sob a terra há apenas 40 dias. Câncer agressivo. 3 meses entre o diagnóstico e o fim. Ele estava voltando justamente do funeral da sogra em Boston, levando Sofia para casa, para Londres, onde tentaria reconstruir alguma versão de vida que fizesse sentido. Mas agora, preso naquela lata de metal voadora, cada segundo parecia uma eternidade de fracasso paterno. A comissária-chefe, uma mulher elegante de meia-idade, chamada Patrícia, aproximou-se pela 4ª vez. Seu sorriso profissional estava começando a mostrar rachaduras. Sr. Thornton, talvez se tentássemos caminhar até o fundo da cabine, o movimento às vezes acalma os bebês.
Richard assentiu com a cabeça, embora já tivessem feito isso 2 vezes. Levantou-se cambaleante, as pernas dormentes de tanta tensão. Começou a andar pelo corredor estreito, balançando Sofia num ritmo que esperava ser calmante. A bebê continuou chorando com a mesma intensidade implacável. Foi então que ele percebeu os olhares mudando de qualidade. Não eram mais apenas irritação, era desdém, pena misturada com desprezo, como se sua incapacidade de acalmar a própria filha fosse prova de alguma falha moral fundamental. Richard Thornton, que havia construído um império de tecnologia do zero, que havia doado milhões para caridades, que havia dado palestras em universidades prestigiadas sobre liderança e inovação, sentia-se menor do que nunca se sentira em toda a sua vida. E Sofia continuava chorando. Aquele som estraçalhador que parecia vir de um lugar profundo de dor ou medo que ele não conseguia alcançar, não conseguia compreender, não conseguia consertar. O desespero tem um cheiro, Richard descobriu. Cheira a suor frio, a leite azedo, a vergonha materializada. Ele encostou a testa na janela gelada do avião, observando as nuvens lá embaixo, e pela primeira vez em meses permitiu-se pensar o impensável. Será que ele era capaz de ser pai? Será que poderia dar a essa criança indefesa o que ela realmente precisava? Ou sua esposa havia levado consigo o único manual de instruções que realmente importava? A voz do comandante ecoou pelos alto-falantes, anunciando que ainda faltavam 4 horas para o destino. 4 horas. Richard fechou os olhos. 4 eternidades. Foi a voz que ele percebeu primeiro, jovem, mas firme, educada, mas confiante. Uma voz que não combinava com a expectativa que Richard tinha formado ao virar-se e encontrar o dono dela. O garoto não devia ter mais de 13 ou 14 anos. Era magro, quase franzino, com roupas simples que já haviam conhecido dias melhores. Calça jeans desbotada, camiseta branca que estava a alguns tons mais próxima do cinza, tênis desgastados. Seus cabelos castanhos eram cortados de forma desigual, provavelmente em casa. Mas foram os olhos que capturaram a atenção de Richard. Escuros, inteligentes, transbordando uma seriedade que não deveria pertencer a alguém tão jovem. Senhor, com licença, eu acho que posso ajudar. Richard piscou, confuso. Atrás do garoto, uma mulher de aparência cansada observava nervosa. A mãe, presumivelmente. Ela segurava a alça da bolsa desgastada com força, como se estivesse pronta para puxar o filho de volta a qualquer momento. Ajudar? A voz de Richard saiu mais áspera do que pretendia, embrutecida por horas de tensão. Com a bebê, senhor. O garoto não recuou diante do tom. Percebi que ela está chorando há muito tempo. Eu cuido dos meus irmãos menores desde que eram bebês. Aprendi algumas técnicas que podem funcionar. A comissária Patrícia materializou-se ao lado deles, sua expressão oscilando entre preocupação profissional e curiosidade genuína. Richard sentiu sua mente lutando para processar a oferta. Um garoto pobre, provavelmente da classe econômica, querendo ajudar. A situação era tão absurda que quase arrancou dele uma risada histérica. Mas então Sofia soltou um choro particularmente estridente e Richard viu algo nos olhos do garoto. Reconhecimento. Não pena. Não julgamento. Apenas o olhar de alguém que já havia estado em trincheiras semelhantes e sobrevivido. Por favor, senhor, só alguns minutos. Se não funcionar, eu volto para o meu assento e não incomodo mais. A mãe do garoto finalmente falou. Sua voz carregada de sotaque da América Latina. Miguel, não seja inconveniente. O senhor está cansado, ele não precisa... Está tudo bem. Richard surpreendeu-se com suas próprias palavras. Está tudo bem, senhora. Eu aprecio a oferta. Miguel deu 2 passos à frente e Richard notou como ele se movia. Cuidadoso, não intrusivo, respeitando o espaço, mas demonstrando propósito. O garoto não estendeu os braços para pegar Sofia imediatamente. Em vez disso, abaixou-se levemente até ficar na altura do rosto da bebê. Oi, pequenina.
Sua voz mudou completamente. Ficou mais suave, quase musical. Você está tendo um dia difícil, não está? Sofia continuou chorando, mas houve uma mudança quase imperceptível no tom. Uma breve pausa, como se ela estivesse processando aquela nova presença. Miguel começou a fazer algo estranho com as mãos. Movimentos lentos, rítmicos, como ondas. Ele não tocava em Sofia, apenas movia os dedos no campo de visão dela, criando padrões hipnóticos. E começou a murmurar algo. Não exatamente uma música, mas uma sequência de sons suaves e repetitivos. Algo entre um zumbido e uma melodia de ninar. É uma técnica que aprendi com minha avó. Ele explicou baixinho, sem parar os movimentos. Ela criou 8 filhos em El Salvador. Dizia que bebês às vezes ficam sobrecarregados com muitos estímulos. Precisam de algo simples e previsível para focar. Richard observava, cético, mas desesperadamente esperançoso. Sofia ainda chorava, mas havia algo diferente agora. Seus olhos azuis estavam fixados nos movimentos das mãos de Miguel. O choro começou a perder aquela qualidade aguda, desesperada. Miguel deu mais um passo. Desta vez, estendeu um dedo indicador, movendo-o lentamente da esquerda para a direita, na frente do rosto de Sofia. A bebê o seguiu com os olhos. O choro diminuiu para um chorinho entrecortado. Isso, garotinha! Miguel sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto sério. Você só precisava de algo para acalmar sua mente, não é? E então, como um milagre suspenso a 30 mil pés de altitude, Sofia parou de chorar. O silêncio que se seguiu foi tão chocante quanto o choro havia sido. Richard sentiu suas pernas quase cederem. Ao redor deles, passageiros começaram a erguer as cabeças, incrédulos. A mulher das pérolas no assento 2A abriu a boca em surpresa. Miguel continuou seus movimentos suaves por mais alguns segundos. E então, com cuidado infinito, estendeu os braços. Posso tentar segurá-la, senhor? Às vezes o ângulo diferente ajuda. Richard não conseguiu responder com palavras. Apenas assentiu e, com mãos trêmulas, transferiu sua filha para os braços do jovem estranho. Miguel a recebeu com uma competência que falava de experiência real. Ele não a segurou muito apertado, mas firme o suficiente. Posicionou a cabeça dela no ângulo certo contra seu ombro e recomeçou aquele zumbido melodioso. Sofia soluçou 2 vezes, pequenos tremores residuais do choro maratônico. E então, incrivelmente, ela encostou a cabecinha no ombro de Miguel e fechou os olhos. O avião inteiro pareceu soltar um suspiro coletivo de alívio. Richard Thornton, homem que havia negociado acordos de milhões com CEOs implacáveis, que havia enfrentado salas de reunião hostis com calma calculada, sentiu lágrimas quentes rolarem por seu rosto sem qualquer constrangimento. Não eram lágrimas apenas de alívio, embora houvesse muito disso. Eram lágrimas de algo mais profundo, a primeira rachadura real na armadura de solidão impenetrável que ele havia construído desde a morte de sua esposa. Patrícia, a comissária, tinha a mão sobre a boca, seus próprios olhos brilhando. A mãe de Miguel observava o filho com uma expressão complexa, orgulho misturado com algo que Richard não conseguia decifrar completamente. Como você fez isso? Richard finalmente conseguiu articular, sua voz embargada. Miguel sorriu timidamente, ainda balançando suavemente Sofia. Minha irmã mais nova tinha cólicas terríveis quando era bebê. Minha mãe trabalhava 2 turnos, então eu aprendi. Li alguns livros da biblioteca sobre desenvolvimento infantil. Testei várias coisas. Esta técnica funcionava melhor. É sobre criar um ponto focal sensorial que não seja avassalador. Richard piscou. Este garoto, que não podia ter mais de 14 anos, falava sobre desenvolvimento infantil como um especialista. Havia lido livros, havia experimentado, havia aprendido através de necessidade e curiosidade. Qual é o seu nome? Richard perguntou, embora já soubesse a resposta. Miguel.
Miguel Santos, senhor. Richard Thornton. Ele estendeu a mão e Miguel a apertou com firmeza, cuidadoso para não perturbar Sofia adormecida. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, senhor. Só estava feliz por poder ajudar. Mas Richard sabia, naquele momento suspenso entre continentes e possibilidades, que isso era mais do que uma simples ajuda. Era o primeiro acorde de uma sinfonia que ainda nem havia começado a tocar. Olhando para aquele garoto magro segurando sua filha com competência nascida da necessidade, Richard Thornton sentiu algo que não sentia há meses. Sentiu esperança. Miguel ficou com Sofia nos braços por 20 minutos completos. Quando a bebê finalmente adormeceu profundamente, ele a devolveu a Richard com instruções sussurradas sobre como mantê-la na posição correta, como reconhecer os sinais se ela começasse a ficar agitada novamente, como respirar de forma calma, porque bebês captam a atenção dos adultos. Você disse que aprendeu isso cuidando dos seus irmãos? Richard perguntou enquanto observava Sofia dormir pacificamente contra seu peito. Finalmente, abençoadamente tranquila. Miguel assentiu. 3 irmãos mais novos. Rosa tem 9 anos, Carlos 7 e a pequena Helena acabou de fazer 4. Quando minha mãe trabalha, eu sou o responsável. Richard gesticulou para o assento vazio ao lado dele. Primeira classe. Couro macio, espaço amplo, um contraste gritante com os assentos apertados da classe econômica de onde Miguel havia vindo. Senta aqui um pouco, por favor. Eu gostaria de conversar, se você não se importar. Miguel olhou para trás, onde sua mãe observava com expressão ansiosa. Richard fez contato visual com ela e acenou, tranquilizador. Ela hesitou. Então assentiu lentamente. Miguel deslizou para o assento ao lado de Richard com cuidado, como se temesse que o luxuoso estofamento pudesse rejeitá-lo. Patrícia apareceu com 2 garrafas de água e um prato de biscoitos. Ela piscou para Miguel com cumplicidade antes de desaparecer novamente. Então, Richard começou, buscando o caminho certo para a conversa. Você lê livros sobre desenvolvimento infantil. Quantos anos você tem? 14, senhor. Vou fazer 15 em dezembro. 14. E que outros livros você lê? Miguel mordeu o lábio, como se estivesse decidindo se deveria responder honestamente. Todo tipo, senhor. A biblioteca perto da nossa casa tem uma seção boa. Eu leio sobre ciências, matemática, programação quando consigo acesso ao computador da biblioteca. História também. E física. Física é... Seus olhos se iluminaram de uma forma que Richard reconheceu instantaneamente. Paixão intelectual pura. Física é incrível. Física. Richard inclinou-se ligeiramente. O que você acha fascinante sobre física? E então Miguel começou a falar. Não como uma criança recitando fatos decorados, mas como alguém que havia realmente processado, questionado e maravilhado-se com os conceitos. Ele falou sobre mecânica quântica de forma que tornava o complexo acessível. Mencionou ter assistido palestras online gratuitas de universidades, descreveu experimentos mentais que havia criado, tentando entender paradoxos temporais. Richard ouvia, fascinado. Este não era simplesmente um garoto inteligente, era uma mente extraordinária sendo cultivada contra todas as probabilidades, alimentada por pura curiosidade e determinação em um ambiente que certamente não fornecia recursos adequados. E a escola? Richard perguntou. Você deve estar no topo da sua classe. O brilho nos olhos de Miguel diminuiu visivelmente. Eu tive que sair da escola no ano passado, senhor. Sair? Por quê? Miguel olhou para as mãos. Meu pai foi deportado há 18 meses. Ele estava nos Estados Unidos, sem documentação há 15 anos, trabalhando em construção. Uma batida do serviço de imigração. Sua voz era factual, mas Richard podia ouvir a dor escondida sob as palavras.
Agora está de volta em El Salvador. Manda dinheiro quando pode, mas não é suficiente. Minha mãe trabalha limpando casas de manhã e em uma lavanderia à noite. Eu precisava trabalhar também. Trabalhar? Com 14 anos? 13 na época. Ajudo em uma loja de eletrônicos algumas tardes. Faço entregas de bicicleta aos fins de semana. Conserto computadores quando alguém precisa. Ele deu de ombros como se isso fosse perfeitamente normal. Estou economizando para fazer o exame de equivalência do ensino médio. E então, talvez um dia, faculdade comunitária. Richard sentiu algo apertar em seu peito. Aqui estava um garoto com potencial ilimitado, com uma mente que poderia competir com qualquer estudante de escolas particulares de elite, reduzido a consertos de computadores e entregas de bicicleta, porque o destino havia decidido jogá-lo nas circunstâncias erradas. Para onde você está indo? Richard perguntou. Quero dizer, neste voo, Boston. Pela primeira vez, um sorriso genuíno cruzou o rosto de Miguel. Minha mãe economizou por 2 anos. Vamos visitar meu pai. Ele conseguiu atravessar a fronteira novamente, ilegalmente. A palavra saiu carregada de vergonha e desafios simultâneos. Ele está trabalhando em uma fazenda lá. Temos 3 dias com ele antes de voltarmos. 3 dias. 2 anos de economia para 3 dias com o pai. Richard pensou em todas as viagens que havia feito por capricho, em jatos particulares, para lugares exóticos, sem pensar 2 vezes no custo ou na logística. Miguel, Richard escolheu suas palavras com cuidado. Posso perguntar uma coisa? Se você pudesse fazer qualquer coisa, ter qualquer oportunidade, o que seria? O garoto não precisou pensar. Estudar, de verdade, em uma universidade real, com professores de verdade e laboratórios de verdade. Sua voz carregava uma fome que era quase física. Quero entender como o universo funciona. Quero contribuir com algo. Talvez desenvolver tecnologias de energia limpa ou trabalhar em física quântica aplicada. Sei que parece arrogante. Um garoto como eu pensando nessas coisas, mas não é arrogante. Richard interrompeu firmemente. Não é arrogante de forma alguma. Ele procurou a palavra certa. É exatamente o tipo de ambição que o mundo precisa. Sofia mexeu-se levemente contra seu peito e Richard automaticamente ajustou a posição dela, usando as técnicas que Miguel havia mostrado. O garoto observou e assentiu aprovador. O senhor está indo bem, Sr. Thornton. Ela confia no senhor. A frase, tão simples, atingiu Richard com força inesperada. Confiança. Algo que ele não tinha certeza de merecer, mas que estava desesperadamente determinado a honrar. Me chame de Richard, ele disse impulsivamente. E Miguel, eu tenho uma proposta para você. Bem, não exatamente uma proposta ainda, mas uma pergunta que pode levar a uma proposta. Miguel virou-se para ele, olhos arregalados e cautelosos. Quando chegarmos a Nova York, vou te dar meu cartão, meu número pessoal, e quero que você pense sobre algo. Richard fez uma pausa, certificando-se de que tinha a atenção completa do garoto. Você me ajudou hoje de uma forma que não consigo expressar adequadamente em palavras. Não apenas acalmando Sofia, mas me lembrando de algo que eu havia esquecido, que capacidade e valor não têm nada a ver com as circunstâncias de nascimento. Tenho recursos, muitos recursos, e uma crença forte de que mentes como a sua não deveriam ser desperdiçadas consertando computadores velhos quando poderiam estar mudando o mundo. Senhor, Richard, eu não posso aceitar caridade. Miguel disse rapidamente, tensão entrando em sua postura. Não estou oferecendo caridade. Richard respondeu com firmeza. Estou oferecendo investimento. Há uma diferença crucial. Caridade é dar algo porque você sente pena. Investimento é dar algo porque você vê valor e potencial de retorno. E Miguel, olhando para você, vejo um dos melhores investimentos que eu poderia fazer. O garoto ficou em silêncio, processando.
Richard podia ver a luta acontecendo atrás daqueles olhos escuros. Esperança batalhando contra pragmatismo, desejo batalhando contra desconfiança. Pense sobre isso. Richard disse gentilmente. Não precisa responder agora. Aproveite seu tempo com seu pai. Mas quando você voltar, se quiser conversar sobre possibilidades, sobre como transformar aquele sonho de estudar física em uma realidade, minha porta está aberta. Miguel assentiu lentamente e Richard viu lágrimas se formando nos cantos de seus olhos, fieramente contidas. Eu vou pensar. Obrigado, senhor. Richard. Eles ficaram em silêncio por um momento. E então, Miguel voltou para seu assento na classe econômica, onde sua mãe o envolveu em um abraço apertado. Richard observou através da cortina que separava as classes, pensando em todas as outras cortinas invisíveis que dividiam o mundo. E como às vezes, uma bebê chorando e um garoto corajoso eram tudo o que era necessário para rasgar pelo menos uma delas. Sofia dormiu pacificamente pelo resto do voo. E Richard Thornton, segurando sua filha, sentiu pela primeira vez desde a morte de sua esposa que talvez, apenas talvez, ele pudesse construir algo significativo das cinzas de sua perda. Algo que honrasse não apenas a memória de quem se foi, mas também o potencial de quem ainda estava por vir. 3 semanas se passaram antes de Richard receber o telefonema. 3 semanas, durante as quais ele havia pensado em Miguel todos os dias, perguntando-se se o garoto entraria em contato, se aquele momento no avião havia sido real ou apenas uma ilusão nascida do desespero. Ele estava em seu escritório em casa em Londres, Sofia dormindo no berço ao seu lado enquanto trabalhava em relatórios financeiros, quando seu celular tocou com um número desconhecido dos Estados Unidos. Alô, Sr. Thornton? A voz hesitante era inconfundível. É Miguel. Miguel Santos, do avião. Richard sentiu um sorriso se espalhar por seu rosto. Miguel, eu estava esperando sua ligação. Como foi a visita com seu pai? Foi boa. Senhor, eu pensei muito sobre o que você disse, e se a oferta ainda vale, eu gostaria de conversar sobre as possibilidades que você mencionou. A oferta não só vale, como eu já comecei a trabalhar em algumas ideias, Richard admitiu. Você tem acesso à videochamada? Posso usar o computador da biblioteca amanhã, depois das 3. Eles marcaram uma chamada, e quando Richard viu o rosto de Miguel na tela do laptop no dia seguinte, ficou impressionado com a transformação. O garoto estava vestido com as mesmas roupas simples, mas havia algo diferente em seus olhos. Determinação misturada com esperança cautelosa. Richard não perdeu tempo. Miguel, passei as últimas semanas pesquisando opções. Conversei com educadores, com diretores de programas para jovens talentosos, com advogados de imigração. Tenho uma proposta concreta para você, mas preciso da sua honestidade completa sobre o que você quer e o que sua família está disposta a aceitar. Estou ouvindo, Miguel disse, inclinando-se para mais perto da câmera. Primeiro, educação. Há uma escola preparatória em Massachusetts chamada Oak Ridge Academy. É uma das melhores do país, com foco forte em ciências. Eles têm um programa para estudantes excepcionais de origens não tradicionais. Eu gostaria de patrocinar sua admissão lá. Mensalidade completa, hospedagem, materiais, tudo. Os olhos de Miguel se arregalaram. Mas, senhor, isso deve custar. Não é sobre o custo. Richard interrompeu gentilmente. É sobre o investimento. Mas há complexidades. Você precisaria morar no campus durante o ano letivo. Sua família... Minha mãe concordaria, Miguel disse rapidamente. Nós já conversamos sobre isso, caso você realmente estivesse falando sério. Ela quer isso para mim mais do que qualquer coisa. Richard assentiu. Segundo ponto, situação da sua família. Conversei com advogados sobre a situação do seu pai. Há caminhos, não fáceis e não rápidos, mas existem.
Posso fornecer suporte legal para começar um processo de regularização. Não posso garantir resultados, mas posso garantir que terão a melhor representação possível. A voz de Miguel falhou. Você faria isso, mas por quê? Você não nos conhece. Conheço o suficiente, Richard respondeu. Conheço um garoto que viu um estranho em desespero e ofereceu ajuda sem esperar nada em troca. Conheço uma mãe que trabalha 2 turnos para dar 3 dias de felicidade aos filhos. Conheço uma família que merece uma chance justa. Houve um longo silêncio. Richard podia ver Miguel lutando contra emoções, tentando manter a compostura. Há uma condição. Richard continuou. Não quero gratidão. Não quero que você se sinta em dívida. O que eu quero é que você use todas as oportunidades que vou ajudar a criar. Estude com tudo que você tem. Persiga seus sonhos com ferocidade. E um dia, quando você estiver em posição de ajudar outra pessoa, faça isso. Não por obrigação comigo, mas porque é quem você é. Esse é o retorno do meu investimento. Eu prometo, Miguel disse, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Eu prometo, Richard. 2 meses depois, Miguel Santos estava matriculado na Oak Ridge Academy. Richard voou para Massachusetts para o primeiro dia, levando Sofia com ele. Ele queria ver com os próprios olhos como o garoto se adaptaria. O que ele encontrou superou todas as expectativas. Miguel não apenas se adaptou, ele floresceu. Em 6 semanas, estava no topo de suas aulas de física e matemática. Seus professores enviavam e-mails regulares para Richard, maravilhados com a velocidade com que ele absorvia conceitos avançados, com sua capacidade de fazer conexões que estudantes muito mais velhos lutavam para enxergar. Mas não foi só o desempenho acadêmico que impressionou. Foi como Miguel transformou o ambiente ao seu redor. Havia um garoto na escola, filho de um embaixador europeu, que estava falhando em matemática. Em vez de ignorá-lo ou desprezá-lo, Miguel ofereceu ajuda. Criou um sistema de tutoria que era tão eficaz que o diretor pediu para ele expandir o programa para outros estudantes. Quando a escola organizou uma feira de ciências, Miguel desenvolveu um projeto sobre energia solar de baixo custo para comunidades rurais. Não era apenas teoricamente brilhante, era praticamente aplicável. Ele ganhou o 1º lugar e atenção de uma publicação científica jovem. Richard visitava mensalmente, sempre trazendo Sofia. O relacionamento entre o homem, o garoto e a bebê havia se transformado em algo profundo e inquebrável. Sofia, agora com 9 meses, literalmente iluminava quando via Miguel. E Miguel tratava a menina com uma ternura que fazia o coração de Richard apertar de gratidão. Mas nem tudo foi fácil. Houve resistência. Um dos alunos mais ricos da escola, um garoto chamado Preston Blackwell, cujo pai possuía uma cadeia de hotéis, começou a espalhar rumores sobre Miguel. Dizia que ele só estava ali por caridade do bilionário, que ele não merecia estar em uma escola de elite, que era apenas uma história de relações públicas. Miguel ouviu os sussurros. Sentiu a picada da exclusão quando certos grupos deliberadamente não o convidavam para atividades. Mas em vez de se retrair ou revidar com raiva, ele simplesmente continuou provando seu valor através de ações. Foi durante o campeonato de matemática estadual que tudo mudou. Oak Ridge tinha uma tradição de 30 anos de nunca ter ganhado o 1º lugar. Sempre ficavam entre 3º e 5º. Este ano, Miguel estava na equipe. E ele não estava apenas na equipe. Ele era o capitão, escolhido por seus próprios colegas, incluindo alguns que inicialmente haviam duvidado dele. A competição aconteceu em um auditório lotado em Boston. Richard estava lá, Sofia no colo, assistindo enquanto 5 escolas competiam através de rodadas progressivamente mais difíceis de problemas matemáticos. Miguel não era o mais rápido, não era o mais chamativo, mas havia uma precisão calculada em cada movimento seu, uma confiança tranquila que contagiava toda a equipe.
Na rodada final, com a pontuação empatada, o problema apresentado era de uma complexidade brutal. Uma questão de teoria dos números que exigia não apenas cálculo, mas intuição criativa. As equipes tinham 15 minutos. Richard observou Miguel inclinar-se sobre o papel. Caneta se movendo em rajadas rápidas, ele conversava baixinho com seus colegas de equipe, desenhando diagramas, apontando padrões. E então, com 2 minutos restantes, sua mão disparou para cima. A resposta estava correta, completamente elegantemente correta. Oak Ridge Academy ganhou seu primeiro campeonato estadual em 3 décadas. E quando o troféu foi entregue, quando toda a equipe estava no palco celebrando, Miguel fez algo que ninguém esperava. Ele chamou Preston Blackwell para frente, o garoto que havia espalhado rumores sobre ele, e publicamente agradeceu a ele por ter empurrado a equipe a trabalhar mais duro. Foi um movimento de graça pura e matou qualquer animosidade residual instantaneamente. Naquela noite, no jantar de celebração, Richard observou Miguel interagir com colegas, professores, pais de outros alunos. Observou como ele havia se transformado sem perder sua essência. Ele usava roupas novas que Richard havia comprado, mas ainda mantinha sua humildade fundamental. Ele falava com confiança, mas nunca com arrogância. Ele havia cruzado mundos sem deixar nenhum deles corrompê-lo. E Richard soube, com absoluta certeza, que seu instinto naquele avião há 6 meses havia sido absolutamente correto. Este garoto não era apenas talentoso. Ele era especial de uma forma que transcendia a inteligência ou habilidade. Ele tinha caráter. Os anos seguintes se desenrolaram como capítulos de uma história que ninguém teria ousado escrever, por medo de ser acusado de romantizar demais a realidade. Miguel não apenas se formou no topo de sua classe na Oak Ridge Academy, ele se tornou uma lenda viva na escola. Seus projetos de física chamaram a atenção de pesquisadores universitários. Seu programa de tutoria expandiu para incluir estudantes de 3 escolas vizinhas. Ele fundou um clube de ciências para jovens de comunidades carentes, trazendo-os para Oak Ridge aos sábados para acesso a laboratórios e mentoria. As universidades começaram a ligar quando ele ainda estava no 3º ano do ensino médio. MIT, Stanford, Caltech, Harvard, Princeton. Todas queriam Miguel Santos, o garoto pobre que havia se tornado um fenômeno acadêmico. Richard acompanhou cada passo, não como um salvador distante, mas como algo que nenhum dos dois tinha inicialmente planejado, mas que havia se tornado inegável, uma figura paterna. A relação deles havia evoluído organicamente de mentor e mentorado para algo profundamente familiar. Miguel passava verões na casa de Richard em Londres. Ele ensinava Sofia, agora com 3 anos e meio, sobre planetas e estrelas. Ele jantava com Richard, conversando sobre tudo, desde física quântica até filosofia moral. Eles debatiam, riam, às vezes discordavam, mas sempre com respeito e afeto subjacentes. A mãe de Miguel, Carmen, havia se tornado amiga de Richard também. Com o suporte legal que ele forneceu, o caso de deportação de seu marido estava progredindo lentamente, mas positivamente. E Carmen havia conseguido um emprego melhor, trabalhando como gerente de limpeza em vez de apenas faxineira, com horários mais humanos e pagamento melhor. Os irmãos de Miguel estavam todos na escola. Rosa mostrando talento em artes, Carlos em literatura, Helena em tudo que envolvia fazer amigos e espalhar alegria. A família Santos estava se curando, se reconstruindo com a dignidade que sempre mereceram, mas que as circunstâncias haviam conspirado para negar. Foi durante o último ano de Miguel no ensino médio que aconteceu algo extraordinário. Ele havia desenvolvido como projeto pessoal um algoritmo para otimizar painéis solares em configurações de baixa luz. Não era apenas teoria. Ele havia construído protótipos funcionais usando materiais baratos e acessíveis. A ideia
era criar uma solução energética viável para comunidades rurais, sem eletricidade consistente. O projeto chamou a atenção da Fundação Nacional de Ciências. Miguel foi convidado para apresentar em uma conferência internacional sobre energia renovável em Genebra. Tinha 17 anos. Richard voou para lá com ele. Sentou-se no auditório lotado com cientistas, engenheiros e formuladores de políticas. Assistindo este garoto que ele havia conhecido chorando em um avião, apresentar pesquisa original com a confiança e clareza de alguém décadas mais velho. A apresentação foi recebida com aplausos em pé. 3 empresas de tecnologia se aproximaram depois, oferecendo financiamento para desenvolver a ideia. Uma revista científica importante publicou um artigo sobre ele, chamando-o de a nova geração de pensadores que estão tornando a ciência acessível e prática. Mas foi o que aconteceu depois da conferência que realmente definiu quem Miguel havia se tornado. Havia uma garota na conferência, uma jovem pesquisadora de Ruanda de 23 anos, chamada Amara, cujo projeto sobre purificação de água havia sido relegado para uma sala pequena com pouca audiência. Miguel assistiu sua apresentação e ficou impressionado. Em vez de simplesmente elogiá-la e seguir em frente, ele fez algo mais. Usou suas novas conexões para agendar uma apresentação secundária para ela, desta vez em um espaço melhor, com mais visibilidade. Ele promoveu ativamente o trabalho dela, insistindo que era mais impactante que o seu próprio. O projeto de Amara acabou recebendo financiamento também, e ela enviou um e-mail para Miguel depois, dizendo que ele havia mudado a trajetória de sua vida. Richard leu aquele e-mail quando Miguel o mostrou, e sentiu um orgulho tão profundo que era quase dor física. Aqui estava a prova final de que seu investimento havia retornado de formas que ele nunca poderia ter antecipado. Não apenas em termos de conquistas acadêmicas de Miguel, mas na forma como ele estava pagando adiante, criando ondas de impacto positivo que se espalhavam para além dele. No final do ano, Miguel recebeu cartas de aceitação de todas as universidades para as quais havia se candidatado. Ele escolheu o MIT com especialização dupla em física e engenharia sustentável. Na noite antes de Miguel deixar Boston para começar em Cambridge, Richard organizou um jantar. Não algo extravagante, apenas algo íntimo. Carmen e seus filhos, Miguel, Richard e Sofia. Sofia, agora uma menina articulada e brilhante de 4 anos, insistiu em fazer um brinde. Ela levantou seu copo de suco de maçã e disse, com a seriedade que apenas crianças pequenas podem reunir: "Para Miguel, que salvou minha vida quando eu era um bebê." Todos riram, mas havia lágrimas também. Porque, de certa forma, Sofia estava certa. Miguel não havia apenas acalmado um bebê chorando naquele dia. Ele havia salvado Richard de sua própria espiral de desespero e solidão. Havia salvado a si mesmo de um futuro limitado por circunstâncias. Havia salvado sua família da desesperança. E agora estava prestes a começar uma jornada que prometia salvar muito mais. 5 anos depois, Miguel Santos tinha 22 anos e estava defendendo sua dissertação de mestrado no MIT. Ele havia completado graduação em 3 anos em vez de 4. E agora estava terminando seu mestrado com um projeto que estava causando ondas na comunidade científica. Um sistema de armazenamento de energia de baixo custo que poderia revolucionar o acesso à eletricidade em regiões remotas. Empresas estavam oferecendo milhões para licenciar sua tecnologia. Ele estava em conversas com organizações não governamentais sobre implementação em países em desenvolvimento. Havia sido convidado para palestrar em TED. Aos 22 anos, Miguel Santos estava se tornando um nome reconhecível, mas nada disso era tão importante para ele quanto o que estava acontecendo naquele específico dia de junho. Richard estava sentado na primeira fila do auditório de defesa, Sofia ao seu lado.
Ela tinha 9 anos agora. Uma menina vibrante e curiosa que havia herdado a inteligência do pai e, de alguma forma, também a gentileza que Miguel havia demonstrado naquele dia fatídico no avião. Ela estudava ciências na escola e frequentemente dizia que queria ser inventora como Miguel. Ao lado deles estava Carmen, agora com cabelos grisalhos, mas olhos brilhando de orgulho. Rosa, agora com 14 anos e artista talentosa. Carlos, 12 anos, já mostrando aptidão para a escrita. Helena, 9 anos, melhor amiga de Sofia apesar de viverem em continentes diferentes. E mais importante, havia outra pessoa. Roberto Santos, pai de Miguel, sentado nervoso em seu terno novo. Ele havia conseguido regularização legal 6 meses atrás. Depois de anos de processos e recursos, podia finalmente estar nos Estados Unidos legalmente. Podia finalmente assistir seu filho brilhar sem medo de ser arrancado da família novamente. A defesa de Miguel foi magistral. Ele apresentou com clareza, respondeu perguntas desafiadoras com confiança e impressionou até os membros mais céticos do comitê. Quando foi oficialmente declarado mestre em engenharia pelo MIT, o auditório explodiu em aplausos. Mas Miguel não correu para seus professores ou colegas. Ele foi direto para sua família. Abraçou sua mãe por um longo tempo, apertou a mão do pai com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pegou Sofia no colo e a girou no ar, fazendo-a rir. E então se virou para Richard. Nada disso existiria sem você, Miguel disse, voz embargada. Você sabe disso, certo? Richard balançou a cabeça, também lutando contra lágrimas. Está errado. Tudo isso existiria porque já estava em você. Eu apenas removi alguns obstáculos do caminho. Você fez mais que isso, Miguel insistiu. Você me deu uma família quando eu pensava que a minha estava quebrada demais para consertar. Você me mostrou que o mundo pode ser gentil, que pessoas podem escolher ajudar sem esperar nada em troca. Você me ajudou primeiro, Richard lembrou, sorrindo através das lágrimas. Lembra? Um garoto corajoso que viu um estranho em desespero e decidiu fazer algo sobre isso. Eles ficaram assim por um momento. 2 homens de mundos completamente diferentes que haviam se tornado família através de circunstâncias improváveis e escolhas intencionais. A celebração depois foi modesta, mas alegre. Carmen havia feito pupusas, comida tradicional salvadorenha. Richard trouxe champanhe para os adultos e ponche para as crianças. Eles comeram, riram, contaram histórias. Rosa mostrou seus novos desenhos. Carlos leu um poema que havia escrito sobre perseverança. Helena e Sofia cantaram uma música que haviam inventado sobre viagens espaciais. Roberto falou, pela primeira vez publicamente, sobre os anos de separação e como a bondade de um estranho havia devolvido não apenas esperança, mas dignidade à sua família. E então Miguel se levantou, pedindo atenção. Eu quero anunciar algo, ele disse, olhando ao redor da sala. Nas últimas semanas, finalizei acordos com 3 empresas para licenciar minha tecnologia de armazenamento de energia. O dinheiro do acordo é substancial, e eu decidi o que vou fazer com ele. Todos ficaram quietos, curiosos. Vou criar uma fundação, Miguel continuou. Vai ser chamada de Fundação Horizontes e terá um objetivo simples: identificar jovens talentosos de comunidades marginalizadas e fornecer recursos completos para a educação, desde ensino fundamental até pós-graduação. Não apenas mensalidade, mas moradia, alimentação, livros, mentoria, suporte familiar quando necessário. Tudo. Carmen cobriu a boca com as mãos. Rosa começou a chorar. Carlos assentiu firmemente, como se estivesse fazendo uma promessa silenciosa a si mesmo. Porque eu sei, Miguel disse, voz firme, mas emocional. Eu sei quantas mentes brilhantes existem lá fora, presas atrás de paredes de pobreza, documentação, circunstância.
E se eu posso derrubar essas paredes para mesmo que seja uma dúzia de pessoas, uma centena, talvez 1000, então tudo valeu a pena. Richard não conseguiu mais conter as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo muito mais complexo e bonito. A alegria de ver um investimento retornar de formas que transcendiam qualquer lucro financeiro, que tocavam a própria essência do que significa ser humano. E tem mais uma coisa, Miguel acrescentou, olhando diretamente para Richard. Eu gostaria que você fosse co-presidente da fundação comigo, não apenas como doador, mas como parceiro ativo. Sua experiência em negócios, suas conexões, sua sabedoria, eu preciso disso. Nós precisamos disso. Richard não teve que pensar. Seria uma honra. Sofia soltou um grito de alegria e correu para abraçar ambos os homens, formando um sanduíche de afeto entre o pai e o irmão mais velho que ela havia ganho daquela forma mais improvável. Naquela noite, depois que todos haviam ido embora, Richard se sentou sozinho em seu quarto de hotel, segurando uma foto antiga em seu telefone. Era do dia daquele voo fatídico, tirada pela comissária Patrícia, que havia presenciado tudo. Mostrava Richard segurando Sofia finalmente dormindo, com Miguel ao lado, sorriso tímido no rosto. 2 estranhos em um avião, conectados por um choro de bebê e uma escolha de gentileza. Ele pensou em sua esposa, falecida há tantos anos. Pensou em como ela teria amado conhecer Miguel, como ela teria se orgulhado da forma como Sofia estava crescendo, como ela teria sorrido ao ver seu marido finalmente encontrar propósito além dos negócios e do lucro. E Richard entendeu algo fundamental naquele momento de reflexão tranquila. A dor nunca desaparece completamente, mas pode ser transformada. Pode se tornar combustível para criar algo belo. Pode se tornar a fundação sobre a qual construímos pontes entre mundos diferentes. Ele havia achado que estava salvando um garoto naquele dia no avião. Agora entendia a verdade. Eles haviam salvado um ao outro. 3 anos depois, a Fundação Horizontes havia ajudado 243 jovens de 27 países diferentes. Cada um deles tinha uma história única, mas todos compartilhavam algo em comum: potencial extraordinário, impedido por circunstâncias ordinárias. Miguel havia completado seu doutorado e agora trabalhava como pesquisador enquanto administrava a fundação. Seu sistema de energia estava sendo implementado em 12 países africanos e 3 sul-americanos. Ele havia sido nomeado para prêmios internacionais, mas quando perguntado sobre suas conquistas, sempre falava primeiro sobre os jovens da fundação. Richard havia gradualmente transferido mais de sua empresa para gerentes de confiança, dedicando a maior parte de seu tempo à fundação. Sofia, agora com 12 anos, era voluntária ativa, ajudando com programas de mentoria para crianças mais novas no programa. Carmen havia se tornado diretora operacional da fundação, usando sua experiência de vida para garantir que as famílias dos jovens também recebessem suporte adequado. Roberto trabalhava em alcance comunitário, identificando talentos ocultos em bairros marginalizados. E em uma tarde de outono, em um evento da fundação em Nova York, algo extraordinário aconteceu. Uma jovem de 16 anos, recém-admitida no programa, aproximou-se de Miguel após seu discurso. Ela era de Bangladesh. Havia desenvolvido um sistema de filtração de água usando materiais locais e a fundação tinha dado a ela uma bolsa completa para estudar engenharia ambiental. Eu só queria agradecer, ela disse, voz tremendo. Minha família... Eles não acreditavam que isso era possível. Uma garota da nossa comunidade indo para uma universidade americana. Você mudou não apenas minha vida, mas a forma como minha comunidade inteira pensa sobre o que é possível. Miguel sorriu, e Richard, observando da plateia, viu naquele sorriso o eco daquele garoto de 14 anos que havia ousado ajudar um estranho em um avião. Você sabe o melhor sobre isso?
Miguel respondeu à garota. Um dia você vai estar exatamente onde eu estou agora e vai conhecer alguém que precisa de ajuda e você vai se lembrar deste momento e vai escolher ajudar. E essa pessoa vai ajudar outra e outra. E assim é como mudamos o mundo. Não através de grandes gestos heróicos, mas através de pequenas escolhas de gentileza que se multiplicam como ondas através do tempo. A garota assentiu, olhos brilhando com compreensão e determinação. E Richard Thornton, sentado ali com sua filha ao lado, pensou em como tudo havia começado com um choro em um avião, com um momento de desespero transformado em ponto de virada. Pensou em todas as vidas que haviam sido tocadas, transformadas, elevadas. Pensou em como a riqueza real não tinha nada a ver com dinheiro em contas bancárias, mas com o impacto que deixamos nas vidas ao nosso redor. Sofia sussurrou para ele: Papai, quando eu crescer, quero ser como Miguel. Richard beijou o topo da cabeça dela e respondeu: Você já é, querida, você já é. Porque a verdade mais profunda que ele havia aprendido naquela jornada improvável era simples, mas profunda. Não somos definidos por onde começamos, mas pelas escolhas que fazemos quando temos a oportunidade de ajudar, de elevar, de conectar. Um bebê chorando em um avião, um garoto corajoso fazendo uma escolha de gentileza, um homem desesperado aprendendo que vulnerabilidade pode ser força, uma família encontrando esperança quando tudo parecia perdido. E centenas de vidas mudadas através de uma simples verdade, que todos merecemos a chance de alcançar nosso potencial máximo, independente das circunstâncias do nosso nascimento. Essa era a história de Miguel Santos e Richard Thornton. Mas também era muito mais que isso. Era uma história sobre humanidade, sobre o que acontece quando escolhemos ver além das divisões artificiais de classe, origem, documentação, sobre o que se torna possível quando alguém estende a mão através do abismo e diz: Eu vejo você, eu acredito em você, deixe-me ajudar. E sobre como um único momento de conexão genuína pode criar ondas que se espalham através de décadas, tocando vidas que nunca saberemos, criando futuros que nunca poderíamos ter imaginado. 30 mil pés acima da terra, entre Boston e Nova York, em um voo ordinário em uma terça-feira comum, algo extraordinário havia começado. E continuava, dia após dia, vida após vida, transformação após transformação. Porque no final, a história mais poderosa que podemos contar não é sobre heróis impossíveis ou miracles implausíveis. É sobre pessoas reais fazendo escolhas reais de bondade em momentos reais de necessidade. E sobre como essas escolhas, por menores que pareçam no momento, podem literalmente mudar o curso de vidas, famílias, comunidades e talvez, se tivermos sorte, até o mundo. Esta é a história de um bebê que chorava, um garoto que ajudou e um homem que aprendeu que o maior investimento que podemos fazer não está em mercados ou empresas, mas em pessoas. Pessoas como Miguel Santos, que provam todos os dias que potencial não tem código postal, que brilhância não respeita linhas de pobreza e que o futuro pertence não aos que nasceram com vantagens, mas aos que, quando recebem uma chance, a transformam em mudança significativa para outros. E assim a roda continua girando, de geração em geração, de coração em coração, de vida transformada em vida transformada, começando sempre, eternamente, com uma escolha simples: ver o outro como humano, oferecer ajuda quando pode, acreditar que todos merecem uma chance de brilhar e nunca, jamais, subestimar o poder de um único momento de gentileza para mudar absolutamente tudo. Fim.